Bom dia, meus amigos, minhas amigas, nesse dia 29 de julho, quarta-feira, um dia que amanhece frio aqui na capital do estado, aqui em São Paulo. Hoje iniciamos mais uma conversa entre amigos, com também um tema muito bom, muito agradável. Tenho certeza que todos ficarão muito felizes com essa conversa, que é a museologia brasileira, os nossos museus e a preservação da nossa cultura. Hoje, um dia também especial, rever alguns grandes amigos. Está conosco o Mário Chagas, do Museu da República. Mário, bom dia, querido. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Marcos. É um prazer, Marcos da Costa, estar com vocês. Aqui. Fico muito contente. Mário está no Rio de Janeiro. Como é que está o tempo aí, Mário? Está calor? Também, olha, hoje amanheceu também chuvoso e um pouquinho mais frio, né? Então, está assim. Nossa conversa vai esquentar. Sim, é bom. A querida professora Rosária Ono, recém-eleita, nova diretora do nosso Museu do Ipiranga, aqui de São Paulo. Bom dia, obrigado também por atender nosso convite. Bom dia, doutor Marcos. Obrigada muito pelo convite. Sim, é um prazer conhecer pessoalmente o presidente do IBRAM, Pedro Mastrobuoni, e o Mário Chagas. Salve. Nós estamos curiosos para saber como é que estão as obras do Museu do Ipiranga. Sim. Posso para contar. A inauguração de 2022, né? Quando completa 200 anos da nossa independência. E esse que é meu amigo dileto, querido, um homem também vocacionado à questão de cultura, já tivemos juntos diversas vezes lutando pela cultura. Hoje preside um órgão extremamente importante que comanda a Política Nacional de Museus, o BRAM, querido amigo Pedro Mastrobuoni. Pedro, que alegria revê-lo depois nesse período de pandemia, né? Não nos encontrávamos, e obrigado por ter aceito o nosso convite, querido. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer muito grande, muita saudade de você, Marcos, das nossas conversas, de trocar ideias, e é o que nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de entrarmos ao vivo, com o professor Mário e com a professora Rosário. A pandemia nos trouxe essa proximidade através da videoconferência, né? Hoje em dia, nós não temos mais desculpas para não trocarmos ideias, não encontrarmos 5 minutos, não tem trânsito, não tem deslocamento. Algum minuto para a gente sentar, conversar, a gente sempre encontra, né? E por incrível que pareça, a produtividade no trabalho também aumentou, né? Então, é uma realidade nova que eu acho que vem para ficar. Acho que em grande parte virá para ficar mesmo. Deixa eu começar com você, Pedro. Conta um pouquinho do IBRAM, para as pessoas conhecerem um pouco mais o nosso Instituto Brasileiro de Museus. Qual é a função, qual é a estrutura e principalmente, qual é o trabalho que é desenvolvido por esse instituto? Bom, vamos lá. O IBRAM é uma autarquia federal. Para quem não é familiarizado com os termos jurídicos, uma autarquia nada mais é do que um braço do executivo para um determinado assunto específico, que exige um conhecimento técnico um pouco mais aprofundado. Então, se cria uma entidade com uma personalidade própria e com um orçamento próprio, para que aquele assunto que exige um cuidado redobrado seja conduzido com mais efetividade do que simplesmente um assunto a mais dentro do Executivo, né? No caso do IBRAM, o IBRAM tem um pouco mais de 10 anos. Ele veio do IPHAN, que é um órgão quase centenário, e é uma conquista. Muito dessas conquistas do campo museal nós devemos ao nosso amigo que está aqui conosco, o professor Mário Chagas, que é uma das personalidades mais respeitadas no campo. E, para mim, é um privilégio estar aqui dividindo o espaço com ele. O IBRAM, ele, além de ser uma autarquia, a lei que o criou foi muito generosa, porque atribuiu a ele o viés de uma agência, a agência reguladora. Então, o IBRAM, além de fazer o papel do executivo, tomando conta diretamente de vários museus, ele também faz política pública para o setor. Então, ele é uma
superautarquia, uma autarquia com viés de agência reguladora. Para que o pessoal de casa aí possa ter uma ideia do tamanho do que é o campo museal no Brasil, nós temos 3.800 museus no Brasil. Né? Dentro desse universo, 465 são museus federais. Né? O IBRAM, por incrível que pareça, ele toma conta diretamente, a administração direta, 30 museus. Outros 10 museus são museus IFAM. Então, hoje, a autarquia está vinculada ao Ministério do Turismo, Marco. Então, você tem as duas autarquias, IFAM e IBRAM, embaixo da responsabilidade do ministro do Turismo, são 40 museus. Você vai dizer, e os outros 465 federais? A grande maioria, esmagadora, são museus ligados ao MEC, porque são museus universitários. Então, o IBRAM administra diretamente poucos museus, mas faz política pública para o setor geral e existe uma transversalidade aqui da instituição, porque tem que se relacionar e tem que, de alguma maneira, buscar eficácia na política em outros ministérios, como no Ministério da Educação, museus no Ministério da Agricultura, museus no Ministério da Defesa. Então, é uma realidade complexa. Né? A realidade dos museus IBRAM é um assunto que fatalmente nós vamos tratar aqui, não tem como fugir disso. A curiosidade é o que a população geralmente pergunta, risco, combate a incêndio, a gente tem aqui essas tragédias, qual é a realidade? Né? Podemos abordar isso um pouco mais para frente, não quero monopolizar aqui, mas é uma realidade diferente entre os museus universitários e aqueles que são de administração direta da instituição. Vamos, só para girar um pouquinho, daqui a pouco queremos conhecer um pouco da realidade dos museus federais ligados ao IBRAM. Mas falar em museus ligados à universidade, muita gente não sabe, mas o nosso Museu do Ipiranga é ligado à USP, está sob a administração da USP, da Universidade de São Paulo. E a professora Rosária foi recentemente eleita, né? Faz pouco tempo, né, professora? Sim. Eleita a gestora do nosso Museu do Ipiranga. Eu queria que ela contasse um pouquinho do funcionamento, primeiro do funcionamento como museu ligado a uma universidade. Como isso funciona, o papel da universidade, por que dessa ligação com a universidade. E depois a gente, para deixar o pessoal participando um pouco mais, a gente vai deixar para falar mais para o final como é que está a obra, o que nós podemos esperar na reabertura do nosso Museu do Ipiranga. Ok. De novo, eu queria agradecer essa oportunidade, é um prazer estar aqui. Minha filha acabou de passar aqui porque está fechando a janela, começou a chover. Bom, o Museu Paulista, né, o nome oficial do conjunto de museus que nós temos, na verdade, administrados, inclusive o Museu do Ipiranga, né, chama Museu Paulista. Nós temos 2 museus. O Museu Paulista compreende o que nós agora chamamos de Museu do Ipiranga, porque esse nome, apesar de muito popular, todo mundo conhece, né, o edifício como Museu do Ipiranga, ele nunca foi formalizado. Mais recentemente é que nós resolvemos admitir e adotar esse nome, né? Então conhecemos ele como Museu do Ipiranga, e temos um outro museu, que é o Museu Republicano Convenção de Itu, né? Então, um ligado à questão da República e o outro ligado à independência do Brasil, né? Esses 2 museus são museus universitários, administrados por que é denominado Museu Paulista, da Universidade de São Paulo. Então, ele é um museu universitário. A universidade, a Universidade de São Paulo, portanto, tem, na verdade, 4 museus estatutários: o Museu de Arte Contemporânea, o MAC-USP, né, o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, o Museu Paulista e o Museu de Arqueologia e Etnologia, né? São 4 museus, então o Museu Paulista é um deles, né? Como o Marcos já colocou, os diretores são eleitos, né, por uma
por uma comissão eleitoral, temos aí um grupo eleitoral que faz essa eleição dentro da universidade, representando todas as categorias da universidade, né? A eleição ocorre, então, a cada 4 anos. Eu e o professor Amâncio Oliveira acabamos de ser eleitos agora e nomeados em 2 de julho, então faz menos de um mês, né? E os museus universitários, eles têm uma característica diferente dos museus, outros tipos de museus, né? Que além de apresentar seus acervos, na verdade, os acervos que existem no museu, eles são, de certa forma, utilizados para pesquisa, né? E a exposição normalmente reflete resultados de pesquisas desenvolvidas pelos docentes, né, pelos professores, pesquisadores que compõem, então, o corpo de pesquisadores do museu, né? O museu, normalmente, ele tem uma estrutura um pouco diferente do resto da universidade, das unidades de ensino em si, né, porque além a gente tem um corpo docente e temos também um grupo de especialistas, que nós chamamos de conservadores, né, que são pessoas especialistas em cada área de tratamento dos acervos, que fazem a proteção e a conservação desses acervos, né. Então, acho que a característica diferente do museu universitário de outros museus é essa questão da pesquisa se transformar em ações de exposição e de extensão, né, de ensino, de extensão, inclusive para a sociedade, né? Então, esse acho que é o perfil um pouco diferente que nós temos de um museu, outros tipos de museu que não um museu universitário, né? Não sei se eu resumi aqui, se fui clara. Bastante clara. Depois, uma outra coisa que eu gostaria de saber, curiosidade, porque ele nasce como museu. Não nasceu como... Ele nasceu dentro do Museu de História Natural, né? Então, o Museu Paulista, na verdade, ele passou a ser da universidade em 1963. Antes disso, ele era um museu do Estado, né? E ele nasceu no Museu do Ipiranga, no edifício, né, que a gente chama de Museu do Ipiranga. Nós chamamos aquele edifício de edifício monumento, porque ele não foi projetado para ser um museu, ele foi projetado para ser um edifício monumento. Era um edifício somente para ser visitado, né? A única exposição que nós teríamos lá dentro é do quadro do Pedro Américo, Independência ou Morte, né? Então, aquele é o quadro que seria o objeto de exposição do museu, e o restante é um edifício monumento, seria, né? No entanto, isso foi em 1890, ele foi inaugurado, e em 1895 é que se decidiu transformar aquele espaço em museu. Ele não tinha instalação hidráulica, não tinha elétrica, não tinha banheiro, não tinha nada, era simplesmente um edifício monumento, né? Então, com isso, se necessitou uma série de provisões, né, de instalações para poder funcionar. Em 1895, ele foi aberto como Museu de História Natural. Na verdade, então, a coleção começou por ali, né, com uma série de coleções da área de História Natural, que era a moda da época, né? Ao final do século XIX, acho que deu um boom, né? Em todo mundo existia essa tendência de fazer coleções de ciências naturais, né? Então, daí que começou o museu, né? Então, ele aí vem daí crescendo com uma série de condições, inclusive o Museu de Zoologia e o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade são partes da coleção desse museu inicial, que foi se especializando e se transformou num museu independente, né? Então, eles foram sendo separados, né, do Museu Paulista, né? Então, tem essa história ao longo do século XX. Muito obrigado, professora. Eu queria ir no Mário contar um pouco também do Museu da República, e aí saber se é um museu privado, se é um museu público, ligado ao Estado, ligado à União. Conta um pouquinho do Museu da República, Mário, por favor. Perfeito. Bom, primeiramente, Marcos, é um prazer estar aqui com vocês, com nosso presidente, Pedro Mastrobuono. Então, tem sido uma alegria o trabalho, Pedro, com você. Saudar Rosária Ono, já nos conhecemos aí de outros momentos, né? Até de publicações. Então, Marcos, eu também assumi a direção do museu há pouco tempo, né? Um pouco mais de tempo do que a Rosária, mas eu assumi a direção do museu em 2018,
também por meio de um processo seletivo. Isso é um ponto importante. Eu sei que o Pedro está investindo nisso, e esse é um ponto mesmo importante, porque dá mais condições para as direções do museu, né? Uma vez que podemos participar de um processo seletivo, né? Por meio de uma sabatina, de exames de currículo, de projetos de trabalho, né? Eu me candidatei ao Museu da República apresentando um plano de trabalho, né? Então, eu penso que isso seja mesmo uma coisa importante, uma conquista para o campo museal brasileiro, e uma conquista que precisa ser aprofundada, né, e estimulada, como eu sei que é interesse do presidente do IBRAM. Então, eu assumi, portanto, a direção do Museu da República em 2018, tendo vindo de uma experiência, né, diretamente envolvida, como o Pedro indicou, né, na criação da Política Nacional de Museus, né, na criação do IBRAM. Isso tudo me honra muito, né? Eu fico feliz de ter tido essa oportunidade na vida, de ter podido participar desse processo. O Museu da República ele foi criado em 1960, né? Portanto, nós estamos completando agora, no 15 de novembro, 60 anos da existência do Museu da República, né? Ele está instalado na antiga sede do Poder Executivo, né, no Rio de Janeiro. Então, ele está instalado no chamado Palácio do Catete, né? Ali foi sede da Presidência da República de 1896, 97, nessa passagem do ano de 1896 para 1897, é quando ele ali se instalou, né? E permaneceu lá, quer dizer, foi quando lá se instalou o Poder Executivo, e lá a sede do Poder Executivo permaneceu até 1960, quando da transferência da capital para Brasília. E o projeto de criação do Museu da República ele tem como que uma dupla paternidade, né? Ora, a paternidade é atribuída a Juscelino Kubitschek, ora a Josué Montello, que, na verdade, era o diretor do Museu Histórico Nacional na ocasião, quando foi criado o Museu da República, né? O Museu da República, ele, né, hoje, nós pensamos o museu como um museu comprometido com a contemporaneidade, porque ele não é apenas um museu que trata da história da República no passado, uma vez que a República está em movimento, a República está em curso, né? Então, nós pensamos o Museu da República como um museu contemporâneo, Marcos. E eu sei que esse é um tema muito caro para você, né, Marcos? E o Museu da República também é pensado como um museu focado na cidadania, né, nos direitos humanos. Eu sei que são temas do seu interesse, da sua alçada de trabalho, né? E um ponto também que eu queria dizer é assim: a maioria dos museus no Brasil, mas eu digo que a maioria é 80%, 90% dos museus no Brasil, eles nasceram na República. Nós temos, às vezes, um imaginário de que muitos museus vieram do Império. Sim, mas são muito poucos os museus que vieram do século XIX ainda do Império, muito poucos mesmo, né? E mesmo o Museu Paulista já é um museu da República, né? Então, ou seja, a experiência de museus no Brasil ela está assentada, né, nas bases da República. São resultados de um processo republicano variado, né, em variados momentos, mas é isso. Então, eu digo que é dever dos museus pensar a República e lidar com as questões da República. E isso faz parte da história do Museu da República, né? Você me permite, Marcos, só um ponto, né, para se ter uma ideia, né, por exemplo, a missão do Museu da República, né? Nós estabelecemos a seguinte missão: contribuir para o desenvolvimento sociocultural do país por meio de ações de preservação, pesquisa, comunicação do patrimônio cultural republicano que conserva. O nosso compromisso é com a universalização democrática do acesso aos seus acervos, o respeito à diversidade e a construção de cidadania. Essa é a missão do museu. E, por fim, é importante registrar, eu sei que
o Pedro está aqui, é importante registrar que o Museu da República também é um complexo, Rosária, que envolve o Palácio Rio Negro, né? Ou seja, o Museu Palácio Rio Negro em Petrópolis faz parte desse complexo. Então, Petrópolis é chamada de cidade imperial, mas lá tem, né, um ponto importante da República, que é o Museu Palácio Rio Negro. Aliás, outro dia, comentando com o Mário, eu disse isso, né? Nós fomos para a República, mas chamamos o nosso espaço de museus ainda, perdão, de palácios ainda. Né? Palácio. Nossos palácios, né? É uma contradição do Brasil, né? Os nossos autoridades todos em palácio. Pedro, obrigado, Mário. Daqui a pouco vamos voltar para conversar um pouquinho desses dois grandes espaços, né? Maravilhosos. Pedro, agora vamos falar um pouquinho da política nacional. Conta um pouquinho do seu trabalho, da sua gestão. Vamos lá. Eu queria aproveitar o gancho da professora Rosária e também o que disse o professor Mário. Volto a insistir, Marcos, você está diante de uma das maiores autoridades do campo museal, especialmente no papel social do museu, que é algo que eu gostaria de comentar aqui. A pessoa que está em casa vai se familiarizar muito rapidamente com o conceito de adolescência. Adolescência na família, todo mundo sabe o que é. Né? Vem o pátrio poder, pai manda, mãe manda, enquanto a criança é pequena, aí a criança se desenvolve, questiona valores, questiona autoridade, ganha identidade própria, até se tornar adulto, sair de casa e ter uma vida totalmente autônoma. Né? Esse processo se chama adolescência. Isso existe no campo museal. Né? Você vai dizer o que você está falando. Eu tive a oportunidade de presidir a AMAC, que é a Associação dos Amigos do MAC-USP, e conheço muito a realidade da professora Rosária. Né? O museu universitário, Marcos, é um museu que é quase a extensão de um determinado departamento dentro da universidade. Ele é exatamente isso que a professora Rosária colocou. Ele serve como centro expositivo para teses de mestrado, doutorado, pesquisa. É algo totalmente entranhada com a vida universitária e a geração de conhecimento. Não tem nada errado aí. É altamente nobre e algo que se faz necessário. Porém, o museu vai crescendo, vai entrando na adolescência, vai entrando no imaginário das pessoas, a cidade o abraça, ele começa a fazer parte da vida social das pessoas numa determinada cidade, e aí começa a adolescência. E o museu quer ganhar vida própria e a universidade quer mantê-lo ali como a função de um museu universitário, quando, na realidade, ele passa a ter uma fruição cultural muito maior, cresce, ganha personalidade própria e, às vezes, compete com a própria universidade, que é o caso do MAC-USP. Né? A identidade predial hoje do MAC-USP ali no Ibirapuera é fantástico, naquele prédio projetado pelo Oscar Niemeyer, fazia parte do complexo original do Parque do Ibirapuera, antes que aquilo fosse cortado pela 23 de maio. Muito bem, o MAC-USP mudou para lá, hoje o paulistano já frequenta com outro tipo de approach, de abordagem do que era dentro da cidade universitária. Na minha gestão, eu tive a possibilidade de conviver com as dificuldades da implementação do restaurante que foi colocado lá, que é um restaurante que hoje caiu no gosto do paulistano. A gastronomia paulistana é algo que faz parte da cultura do povo, e o restaurante é um restaurante de ponta, num lugar belíssimo, que é o topo do prédio, com essa identidade predial que nós comentamos, e mais a vista deslumbrante do Parque do Ibirapuera, chegando até o aeroporto de Congonhas. A gente vê o trajeto do avião chegando, é realmente deslumbrante. E não é à toa que o restaurante se chama A Vista. Né? Então, eu vou usar esse episódio para exemplificar um problema que existe no campo museal, que é essa adolescência dos museus. Né? Você vai instalar um restaurante de ponta dentro de um aparelho cultural importantíssimo como é o MAC. Né? Você esbarra com questões absurdas, quer dizer, não pode abrir
determinado horário, porque o horário dos funcionários de segurança da universidade são limitados. Não pode usar o elevador para subir até o restaurante, porque tem acesso a outros andares do prédio e com isso, a universidade fecha em determinado horário e não se pode chegar no restaurante. E a universidade ela tem a sua dificuldade em lidar com essa adolescência do museu. Ela continua vendo aquilo como é o departamento de física, como é o departamento de química, como é o departamento de história. É difícil admitir que aquilo ganhou uma identidade própria e precisa de uma vida diferente de outras áreas de atenção da universidade. Então, por exemplo, ali no MAC foi revitalizada aquele pontilhão que é o Titilo Matarazzo, que une o parque, passando por cima da 23 de maio. As pessoas que estão correndo, fazendo a sua ginástica, podem atravessar do parque para o museu. Chegou no museu, tem ali uma cafeteria que é dog friendly, o cachorro pode parar ali para beber água, para descansar. A cafeteria tem até um biscoitinho para o cachorro. Então, a pessoa chega, faz o seu exercício, atravessa, deixa o cachorro ali descansando, o cão entra, vai dar uma volta no museu de uma forma totalmente amistosa, despretensiosa, com roupa de ginástica, vai ver o De Chirico, vai ver o Modigliani, vai ter uma fruição cultural completamente diferente, inserida no imaginário e na vida da cidade. O museu passa a fazer parte da que a pessoa vai namorar ali, a pessoa vai sentar, tomar um café, brincar com o cachorro. E isso é difícil de sentar com o reitor da universidade, falar, escuta, você perdeu o controle já fez 18 anos, quer a chave de casa, pegou o carro e saiu, não dá licença. Né? Então, isso é da realidade do campo museal que muito pouca gente se dá conta e que eu acho que eu estou te trazendo uma novidade. Outra coisa, a política pública aqui. Reitores de universidades são muitos. Né? Nós estamos dando o apoio de uma iniciativa belíssima que está sendo feita, que é uma associação dos reitores de universidades federais. Hoje ela é presidida pela professora Sandra, reitora da Universidade de Minas Gerais, da UFMG, e que facilita muito. Agora, imagina a tentativa do IBRAM, de criar uma política pública para o campo museal, com mais de 250 museus universitários, e tendo que conversar com cada um dos reitores, e essa interlocução ainda ser feita com o MEC, que não tem um olhar destinado ao museu, destina, por exemplo, uma secretaria de ensino superior para mandar verba para as universidades, mas vai para a vala comum, aquele dinheiro vai para o caixa da universidade, e é o reitor que tem que dar o destino dentro da universidade. Então, nós estamos falando de situações complexas de museus que começam pequenos, começam voltados com a sua vocação para o ensino e para a geração de conteúdo e conhecimento em teses de mestrado, doutorado, pós-doc, etc., e eles passam a ser uma ferramenta tão viva e tão presente na vida da cidade como um teatro ou como um monumento. É impossível hoje para o paulista, graças ao bom Deus, imaginar o Ibirapuera sem o MAC USP lá. O MAC chegou relativamente há pouco tempo. Isso é uma conquista. Agora, a universidade ela vai precisar fazer um esforcinho, como todo pai faz. Já está fazendo. Chegar e falar, olha, meu filho, vai com Deus, vai viajar. Especial, tem um olhar muito especial para isso. Eu posso falar, sim, mas isso já está... Mas é importante. Museus com vocações diferentes. Tem aqui o professor Mário, que é uma das maiores autoridades, tem toda uma trajetória naquilo que eu reputo que é a faceta que mais me apaixona no campo museal, que é a função social do museu.
O museu é um local de transformação, Marcos, de experiências que tendem, se bem feitas e bem concebidas, a criar marcas indeléveis na juventude, na nossa infância. É algo que eu converso a exaustão com o professor Mário. Para mim é um privilégio. Você agora está se aproximando dele, mas eu sei que vai nascer daí uma amizade que vai competir, inclusive, com a nossa, né? Porque ele é uma figura única. E você pega, eu sou cinquentão, a minha experiência de infância em museu, com a escola levando, não são agradáveis. A escola leva em fila indiana, eu me lembro de ter uma cordinha que a gente segurava na cordinha, só faltava amarrar o pescoço da gente na cordinha, né, para não correr, para não falar alto, para não ter uma postura infantil que é natural da idade, né? Qual é a sensação que você acha que a criança tem num ambiente quase militaresco como esse, né? Em vez de ter uma fruição cultural plena e agradável e que mexa com o imaginário dela, ela fica tensa, acha que museu é um lugar chato, que museu é um lugar que ela não pode falar alto, etc. No Instituto Volpi, que você conheceu bem, Marcos, a gente sempre bateu tecla. Eu tive a oportunidade, você teve, de um prazer enorme na exposição que festejou a amizade do Volpi com o Bruno Jorge. E ali tinham oficinas, como é a praxe do Instituto Volpi, o projeto Leonilson também é assim, focados especificamente para as crianças. Dia vocacional para a criança vai lá, recebe o material, deita no chão, reproduz as obras, pinta, recebe reprodução da obra para poder botar no chão, tem outro tipo de relacionamento com aquilo, tem uma experiência sensorial e de outra natureza completamente diferente e carrega essa experiência para frente. Eu tive a oportunidade, você também sabe disso, de cuidar de projetos sociais que envolvem o museu, levando crianças carentes acometidas de câncer aos museus, o que muda a realidade da criança. As crianças, nessa realidade dura de tratamento de câncer, têm uma infância muito diferente da maioria da gente e chegam numa instituição travadas, quietas, sem expansividade, com um olhar vago, e aquilo é lúdico, e aquilo muitas vezes a sublimação de experiências emocionais dos artistas. Isso percorre um outro caminho que não, muitas vezes, o cartesiano, lógico, toca as crianças têm uma outra relação com aquilo e saem de lá mais alegres, por um projeto que se chama Projeto Felicidade, né? Um projeto maravilhoso, e o Pedro vai falar, mas uma das coisas desse projeto Pedro consegue coordenar o levantamento de fundos através de leilão de obras de arte. Maravilhoso o projeto, que ano passado gerou um livro lindíssimo e que o Pedro me deu a honra de escrever um pedacinho, um parágrafo nesse livro muito bonito. Um trabalho maravilhoso. Muito obrigado. E o professor Mário, vou falar aqui um provérbio que eu aprendi com um amigo muito querido, só para deixar o papo ainda mais informal, que diz o seguinte: vaca malhada conhece a colega, né? Então, rapidamente, o professor Mário e eu criamos aqui uma sinergia, porque entendemos a ferramenta do museu vocacionado para o papel social. Ele tem esse papel transformador, ele tem que exercer esse papel, né? Então, uma das coisas que nós estamos fazendo aqui, e quando ficar pronto, Marcos, você vai ser convidado a ver, é um outro projeto social com outro público infantil, juvenil também, que precisa dessa experiência. Nós ainda não estamos autorizados a dar maiores detalhes, mas já mexe com as nossas entranhas e com as nossas lombrigas de botar o equipamento para cumprir o seu papel social, né? É uma ferramenta, ela não pode ficar estática
E muito bem, o museu voltando para passar a palavra, jogar bolinha de tênis aqui para a professora Rosário. O papel do centro expositivo acadêmico, ele tem o seu lugar, ele tem o seu papel, ele empresta o papel da sociedade também como formação de conhecimento. Mas é o viés que menos, é apaixonante também, mas que menos faz meu olho brilhar. O meu olho brilha quando a gente consegue pegar essa ferramenta chamada museu e colocar para melhorar a experiência, o desenvolvimento da nossa juventude e da nossa infância. Eu vou passar a palavra para a professora Rosária, depois vou falar com o Mário também sobre esse projeto de integração da sociedade, o Sarau, que é maravilhoso. Eu estava contando. Está agora parado por causa da pandemia, né? Parado. Vai voltar em breve. Vai voltar. Sim, com certeza. Antes de passar para a professora Rosária, eu queria mencionar as pessoas que estão nos acompanhando aqui, alguns dos nomes. São muitas pessoas, eu vou fazer isso em algumas vezes, mas conosco está a Fábia Maruco, o Eudécio Teixeira Ramos, querido amigo de Itaquera, a Patrícia Bravanel, o André Botino Vasconcelos, João Milani Veiga, o Alessandro Pereira da Silva, o Fernando César Baruzo, a Eliane de Almeida, a Carla Prats, o José Rocha Pinto, a Deliane Dani, a querida juíza Denise Forçar, que lhe mandou um abraço, Pedro, o Antônio Marazzi, a Márcia Mastrobuono, você deve conhecer, né, Pedro? É lógico. Nem tenho como não conhecer. Um beijo para ela. Pode mandar um tchauzinho, viu? É permitido, mandar um tchauzinho. Dá. A Ana Cláudia Mena, a querida Cida Prado, o Lincoln Guidolin, o Marcos Farasco, o Paulo Roberto da Silva, e um amigo comum, queridíssimo, nosso irmão Evaristo Martins de Azevedo. Evaristo. Depois Marcos, eu vou te fazer um desafio. Você ficou de vir a Brasília, o Evaristo já veio, e passamos aqui momentos agradabilíssimos. Eu sinto falta dos amigos, eu sinto falta disso. Você está escalado para vir para Brasília para passar umas horas aqui para a gente botar esse papo em dia. Preferência com vinho, faz parte da vida. Vamos sim, com certeza. Professora Rosária, dando sequência ao que o Pedro está falando, essa expansão do que é o museu, né? E a sua importância. A importância social, mas a importância como centro de conhecimento, né? E de integração social. Isso é fantástico no museu, né? Sim, isso é muito importante. O Museu Paulista é um museu de história, né? Então, ele é formado por docentes, pesquisadores na área de história. E esse museu, ele, de 20 anos para cá, ele está centrado na história da cultura material da sociedade brasileira, principalmente da sociedade paulista e paulistana, né? Nesse sentido, nós temos lá no museu uma questão histórica importante, que é o próprio quadro da Independência ou Morte, do Pedro Américo, e todo o trabalho que foi feito por Afonso Toné naquele eixo monumental. Quem já foi lá entra, né, tem aquela escadaria, os dois grandes bandeirantes, uma estátua, né, tem toda aquela trajetória que é o que a gente chama de eixo monumental, que é a parte principal no meio do museu, né, que vai ser mantida porque ela faz parte da história do museu e é um dos focos do trabalho do museu. No entanto, as pesquisas hoje são ligadas à cultura material e que fala, inclusive, da sociedade em si. Então, essa questão da inclusão social, de abordar não só, né, as grandes figuras da história, né, que são os bandeirantes, o próprio Dom Pedro I, as outras figuras que fizeram história e ajudaram lá ao movimento da independência, né? O que esse museu trabalha hoje é com a cultura da sociedade, o que a cultura material da sociedade trouxe como elementos da evolução da sociedade paulistana, não só considerando, então, essas figuras históricas, mas sim considerando os outros estratos da sociedade, né? Então, o que era o dia a dia das outras pessoas que faziam a sociedade funcionar, né? Então, os escravos, as pessoas, os imigrantes, né? E todas as camadas da sociedade são hoje
matéria para pesquisa nesse museu. Então, só para lembrar que essa questão hoje, ela também está entranhada, né, e as exposições, eu vou falar um pouquinho depois, mas as exposições que estão sendo preparadas para a abertura em 2022 contam essa história também, né? E toda a exposição está sendo preparada também imaginando uma faixa de público, desde crianças até as pessoas idosas, e todas as maneiras possíveis de comunicação com esse público. Então, isso tudo está sendo considerado nessa nova estratégia para a reabertura em 2022. A modernização não é só do edifício, não, mas sim também de todo o conteúdo dele, né? Então, essa é uma questão muito importante que eu queria colocar, né? E em relação à gestão dos museus, né, que realmente no âmbito universitário isso é bastante complicado, porque na verdade nós somos minoria frente a centenas de unidades que a gente tem de ensino, né, não são centenas, mas quase uma centena de unidades. Nós temos lá 4 museus, por exemplo, universitários na Universidade de São Paulo. No entanto, de 2 gestões para cada reitoria, isso vem mudando, né? Então, o MAC foi uma experiência indo para lá, né, para fora, para o Parque do Ibirapuera, trouxe uma série de questões que passaram a ser necessárias as discussões. O Museu do Ipiranga, na verdade, ele já está dentro da cidade desde que ele nasceu, né, ele fica lá no Parque da Independência, portanto, ele faz parte da vida cultural da cidade, as pessoas vão para o parque, passeavam e entravam no museu, então ele tinha já uma influência grande em termos desse impacto na cidade, né? Mas o que nós o staff do museu já discute há muito tempo, né, que grande parte da população que frequentava o museu, né, que ele foi fechado em 2013 para as questões da modernização, você conversa com qualquer pessoa, ele fala, eu já fui uma vez naquele museu, quando eu era pequeno, né, porque a escola me levou e nunca mais. Né? Então, o que nós queremos fazer hoje é fazer as pessoas voltarem mais de uma vez ao museu, porque o museu não é, não guardar aquela imagem só monumental de uma coisa, mas sim trazer questões que levem a pessoa a falar, eu queria voltar para ver alguma coisa, nossa, que novidade nós temos aquele museu novo, né? Então a gente quer fazer uma renovação de uma parte, vamos ter as exposições de longa duração, mas queremos ter também uma renovação mais dinâmica das exposições, né, com temas que sejam mais próximos da população, né, e não ser o tema único da independência, que aquilo está lá fixo, mas não é só aquilo, nós temos muito mais para mostrar. Então, a ideia o trabalho está sendo nesse sentido, né, e em questão de gestão, né, o que nós temos de novidade, né, por exemplo, nesse projeto de reabertura, é que nós temos uma grande participação da iniciativa privada, né, para nos ajudar nesse projeto, né? Então, isso é uma questão importante. E também nós estamos admitindo que vamos ter que ter parceiros para a gestão desse museu. A universidade sozinha, ela não dá conta de fazer uma boa gestão dos equipamentos museológicos, né? Pelo menos o Museu Paulista está sendo, na verdade, um teste piloto para isso, né? Eu tenho essa impressão, né? Então, todo o trabalho está sendo desenvolvido agora para o Museu Paulista, pode ser até que seja passado para outros museus da universidade, até expandido para outros museus universitários, em termos de experiência de como fazer ainda está sendo uma experiência, porque a gente não abriu ainda, não dá para saber como vai funcionar. Nós estamos trabalhando, né? Não dá o spoiler, daqui a pouquinho você vai falar como é que vai ser a abertura, o que a gente vai então, estamos trabalhando para que tenha uma abertura bonita e que tenha uma que nós estamos chamando de um plano de sustentabilidade, né, que não dependa somente da universidade para acontecer, porque é isso, né, a gente sabe que o museu precisa de de recursos vários para poder se manter, que às vezes o recurso só vindo da gestão universitária não é suficiente. Isso já é de ciência do nosso reitor, de toda a equipe, né? Então a gente tem trabalhado nesse sentido, né? De fazer realmente uma gestão que não seja apenas restrita aos recursos públicos, né? Então isso é importante e a gestão vem junto, né?
já que o recurso não é mais só público, a gestão também não é só pública, né? A gente vai ter que ter uma forma de fazer isso de uma maneira mais racional, mais otimizada, né? Então, é isso. Antes de passar para o Mário, está conosco também o Wilson Fabro, a Cláudia Colares, a Ana Paula, a Zenaide Silva, Márcia Machalvin, a Cleonice Moura, a Liz Colli, o Leandro César, Iselândia Oliveira, o Paulo Ricardo Lopes Vicente, o querido amigo Alexandre Pimentel, Vladimir Cassani, Kelma Leão, a querida Angélica Hadi, o Reni Melo e a Geonete Prioli. Mário, conta um pouquinho dessa integração com a sociedade e esse não é projeto, isso é uma realidade já dos saraus no nosso museu. Sim, sim. Eu tenho sempre muita alegria em falar sobre esses projetos, sobre esse desafio que os museus, de um modo em geral, enfrentam, e o Museu da República em particular, né? Que é mesmo o desafio de servir a sociedade. Como o Pedro indicou, eu pessoalmente considero que quer dizer, a função social dos museus é que dá sentido a essas instituições, dá sentido a esses processos. Ou seja, um museu que não cumpre a sua função social, ele perde sentido, né? É como se ele traísse a sua origem, a sua gênese, né? Eu chego a pensar, Marcos, e gosto de dizer que os museus devem estar a serviço da vida, né? E a vida em movimento, né? Não uma vida abstrata, mas a vida em movimento, né? A vida social. E no Museu da República nós temos feito esse esforço, né? Mas temos nos dedicado a isso, né? Sim, o museu hoje ele tem, por exemplo, um setor educativo dinâmico, muito ativo mesmo. Mesmo agora, durante a pandemia, Marcos, o setor educativo do Museu da República desenvolveu 2 projetos pelos quais eu tenho um carinho muito grande. Um chama-se Palavra Bordada. Na verdade, foi uma proposta para que as pessoas aderissem a esse projeto, que, durante a pandemia, deveriam identificar uma palavra que pudesse traduzir, 1 ou 2 palavras que pudessem traduzir o sentimento das pessoas durante esse momento de quarentena, de isolamento social, muitas vezes voluntário, e aderiram ao projeto em torno de 25 a 30 mulheres, e, em seguida, as palavras foram bordadas, né? E, depois disso, foram apresentados depoimentos, né? Isso produziu ainda um livro. Um projeto delicado, um projeto poético. Alguém poderia perguntar, puxa, mas alcançou apenas 25 ou 30 pessoas? Eu digo, não são apenas 25 ou 30 pessoas. Esse é o ponto de partida, porque o projeto se disseminou pela América Latina como um todo, muitas pessoas começaram a se envolver, os envolvimentos, a abrangência do projeto é extraordinária, né? O Museu da República, Marcos, ele também tem algumas características importantes, né? Nós desenvolvemos trabalhos e projetos que se estendem para além do prédio Palácio do Catete. Então, temos circuitos históricos da República, mais de um circuito, onde professores podem acessar, estudantes podem acessar, guias de turismo acessam esses circuitos históricos da República, né? Nós também fazemos um trabalho importante, que é a recepção do acervo dos presidentes da República. Esse é um ponto importante. O Museu da República ele é o depositário fiel desses acervos. Após, claro, as gestões dos presidentes, gradualmente vamos recebendo esses acervos. Temos 2 coleções de destaque internacional no acervo do Museu da República. Uma que é a coleção chamada Canudos, né? São fotografias produzidas pelo fotógrafo Flávio de Barros, que
que acompanhou a Guerra de Canudos. Isso faz parte do acervo do museu. Isso está registrado como Memória do Mundo, né? E também a coleção Pereira Passos, que também foi registrada como Memória do Mundo e que apresenta as transformações da cidade do Rio de Janeiro quando capital da República. Você fez uma menção especial, Marcos, ao projeto dos saraus. Na verdade, esse é um projeto importantíssimo, porque ele não nasceu de uma invenção do Museu da República. Veja isso, Pedro. Há 29 anos, né, iniciou-se de maneira espontânea nos jardins do Museu da República. Os jardins são registrados como patrimônio cultural brasileiro também. Então, iniciou-se ali um projeto por uma iniciativa popular. Na verdade, 2, 3 pessoas começaram a se interessar em cantar, e a única coisa que eles pediam ao museu sistematicamente era autorização para usar o jardim e algumas cadeiras para que pudessem sentar. Bom, esse projeto se desenvolveu, cresceu. Hoje, né, eu digo hoje, antes da pandemia, né, esse projeto ocorre de terça a domingo, sistematicamente. Domingo são 2 serestas, sábado são 2 serestas, e nos outros dias, de terça, portanto, a domingo, são em torno de 7, 8 serestas que acontecem no Museu da República, reunindo moradores do entorno do bairro do Catete, moradores de mais longe, pessoas que se deslocam até por pequenas viagens para chegar e participar dessas serestas no museu. Infelizmente, agora, durante a pandemia, eu fui obrigado a fechar o jardim e, ao fechar os jardins do Museu da República, eu devo dizer que aconteceram resistências, né? Alguns mais velhos me procuraram, mas como o senhor diretor vai fechar o museu? Eu digo, não posso, é preciso fechar, e, para nossa sorte, isso aconteceu, fechamos sim, e com isso evitamos que outros contágios aconteceram. Devo até fazer uma rápida homenagem ao mestre Rubinho, um mestre seresteiro que, infelizmente, faleceu agora durante a pandemia. Mas nós temos, Marcos, também assim, um acervo ligado à memória da Constituinte. Então, é um acervo importantíssimo, eu sei que é de interesse de muitas pessoas. Todas, ou só de 88? De todas as Constituintes ou de 88? Especialmente essa de 88. Temos outros acervos de outros momentos, né? Temos até mesmo assim, mobiliário da Constituinte de 1891. Mas o nosso foco importante é essa Constituinte de 1988, Marcos, que aí tem um acervo extraordinário. São cartas, são charges, são debates, fotografias, um acervo que alguns estudos foram feitos, mas ainda merece muitos estudos. Eu sei que boa parte da nossa audiência tem interesse nesses pontos, né? Nesse acervo. Temos projetos como as Jornadas Republicanas, desenvolvemos parcerias importantíssimas. Um ponto que eu gostaria de destacar, e vai mesmo ao encontro do que o Pedro indicou, nós pensamos o Museu da República, né, como eu disse, não apenas como um museu de história, ele é um museu de história, mas também tem interesse na arte contemporânea, também tem interesse nas questões do mundo contemporâneo. Nesse sentido, o Museu da República tem uma atenção especial para os povos indígenas, para as mulheres. Como é a vida, né, dos povos indígenas na República? Né? Como isso se dá? Né? As questões de racismo dizem respeito à República, e é preciso que elas sejam olhadas com atenção. Né? Tudo evidentemente, com estudos, com preparos, né? Mas tudo isso está no campo de interesse do Museu da República. O museu também apoia a iniciativa de outras instituições. Temos apoiado a criação de outros pequenos museus em comunidades, né? Como foi o caso do Museu da Maré, que surgiu na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Nós apoiamos a criação desse museu até hoje. Apoiamos uma rede
de Museologia Social no Rio de Janeiro. Então, temos feito parcerias muito grandes, um conjunto de parceiros, como disse a Rosária, né? Então, essas parcerias são importantíssimas, que vai desde a Liga Brasileira de Editoras, o sítio Roberto Bulemax, os museus do IBRAM como um todo, Museu do Folclore, Instituto Ibirapitanga, universidades, a UERJ, o UFRJ, CNPq, IBGE, e temos também, eu gosto de dar esse destaque, buscado parcerias com o Ministério da Saúde, né? Com a Fundação Fiocruz, com o INCA, o Instituto do Câncer. Temos parceria feitas com esses institutos, porque compreendemos que saúde é uma questão de cidadania, e para nós isso é de verdade importante, Marcos. Por isso, algumas propostas que o Pedro vem trazendo, né? E como ele está mantendo isso corretamente, ainda com certa reserva, vem completamente ao encontro do que nós gostamos e pensamos e compreendemos que devemos fazer. Isso é que é mais importante ainda. Compreendemos que é nosso dever de ofício, né? Eu digo assim, os museus devem servir à vida. Os museus que não servem para a vida servem muito pouco ou quase nada. Então, é fundamental servir à vida. É verdade. E o Pedro e a professora Rosária, eu quero transmitir, em nome do Mário, o convite para estarmos lá quando for a festa dos 30 anos do Sarau. Né, Mário? Muito bom. Está conosco também o Sidney Romão, tinha comentado, fez aniversário ontem. Parabéns, Sidney. Vladimir Cassano, querido Stasis, Desirê Monjardim, a Reni Melo, do Guarujá, a Kelma Leão, Janete Prioli. Vamos para a rodada final. E aí, Pedro, chegou a hora de contar como é que está a situação dos nossos museus pelo Brasil. Vamos contar, mas eu não queria deixar a oportunidade de ouvir na relação de nomes que você fez, Marco, a Cláudia Colares, que é uma artista plástica muito querida, que está lá em Portugal, deve estar assistindo da cidade do Porto. A Janete Prioli, que também é uma artista plástica de primeira grandeza, está aí no Rio de Janeiro, perto aí do professor Mário, como uma videoconferência nos aproxima, né? Então, é um prazer muito grande saber que estão ouvindo essa nossa conversa aqui. Uma inveja branca, que muito positiva, que eu tenho do Rio. Como paulistano, me dá uma inveja enorme desse consumo cultural que o carioca tem desde sempre. Você vê a história de um sarau, outro sarau, a repercussão de um sarau. Na exposição do Volpi, você há de se lembrar, Marcos, tem um episódio muito assim, saboroso de um sarau onde o Bruno Jorge e o Volpi escutaram um poema que falava de uma personagem, Maria Egipsíaca, e o Volpi fez a versão dele, o Bruno Jorge fez a versão dele. É a fruição cultural em plenitude, né? O carioca tem essa necessidade de conviver com arte, com cultura mais aflorada e mais intensa do que nós brasileiros de outras localidades, né? Isso realmente dá uma inveja absurda do Rio de Janeiro. Mas por que ainda a nossa sociedade cria alguma resistência com a experiência no campo museal? É uma pergunta que para mim é uma incógnita. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem acesso vai fazer uma experiência se gosta de vinhos, por exemplo, vai a uma vinícola experimentar, fazer uma degustação, simplesmente pelo prazer e pelo estímulo, né? Não há paulistano que não tenha opinião formada sobre pizza, né? Você conversa com qualquer paulistano, tem 1 hora de conversa sobre a pizza de preferência, o tipo de massa, o tipo de borda, etc. Ninguém tem pudor ou se censura para exprimir aquilo que sente e aquilo que desfruta de estímulos sensoriais de outra natureza, enquanto as artes visuais também produzem esse tipo de coisa, e elas são, de alguma maneira, vistas como algo erudito e que merece um outro tipo de abordagem. Isso não é verdade. As pessoas, quando vão a um museu,
elas podem e devem ir a um museu com esse mesmo espírito. Vem ali para desfrutar de uma sublimação, de uma emoção que alguém fez e você vai desfrutar. Hoje em dia, Marcos, na plena pandemia, eu já tive a oportunidade de conversar isso com o professor Mário e vou repetir aqui. Quem já foi à Noruega, já teve a oportunidade de ir ao museu do Edvard Munch, que é famoso pelo Grito, lá, um quadro que todo mundo conhece muito pouco. Primeiro, tem uma frase belíssima na entrada do museu que compara a pintura com fotografia, que a pintura nasceu com a obrigação do que hoje a fotografia faz, de retratar muitas vezes a realidade, e depois se emancipou e perdeu essa obrigatoriedade. Mas tem uma frase belíssima, eu não conheço a frase ipsis verbis, que eu não consegui decorar, mas diz o contexto é mais ou menos assim. O que é mais importante? A máquina fotográfica ou a pintura? E vem embaixo vem a pintura, porque não se pode levar a máquina fotográfica nem ao céu, nem ao inferno. E isso é uma verdade. Quando a gente pega o Munch, ele perdeu a mãe, aos 5 anos de idade, de tuberculose. A irmã, ele tinha 15, a irmã 14, ou invertido, não me lembro mais, de tuberculose. Fez pinturas impactantes sobre esse tema. Uma, se eu não me engano, chama Leito de Morte, a outra Melancolia. São coisas muito fortes, com uma intensidade indiscutível. Você pega na literatura, por exemplo, um prêmio Nobel, Thomas Mann, ele escreveu A Montanha Mágica. Do que ele estava falando? Ele estava falando da esposa que estava morrendo de tuberculose em Davos. Hoje todo mundo conhece Davos como a cidade da economia, a cidade dos encontros econômicos, mas era um centro de tratamento de uma epidemia de tuberculose. Você vai para outra das belas artes, você vai para o cinema, para as artes cênicas. Você tem lá Luchino Visconti, com Morte em Veneza, por exemplo. É um clássico, belíssimo. Fala do quê? Epidemia de cólera. Essas máscaras que hoje nós vemos em filmes e em romances novos da peste negra. Na época se acreditava que o ar transmitia e aquele bico, que parece um bico de corvo, na realidade tinha ervas, e ali era um filtro de ervas para que as pessoas não aspirassem o ar in natura, né? E uma capa preta. Então, isso deu as personagens até em Veneza, etc. A gente tem toda a condição do mundo, Marcos, de conviver com a experiência acumulada pela humanidade de outras epidemias, de outros momentos em que a sociedade se viu perplexa diante de mortes em massa, né? Isso não é a primeira vez que a humanidade é assolada com uma doença que cria perplexidade, e cria dores, e cria angústias. Professor Mário é companheiro de ombro de angústias que nós temos de o que é que essa epidemia está produzindo no nosso público infantil, né? Que está em casa, fora do contexto da escola, ligando a televisão, e o que eles veem? Morte, 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 número de mortes, enterro, sepultamento, morte, 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 morte. A criança perdeu a vida social, não vai mais à escola, que é o lugar onde ela via os amigos, brincava, jogava bola, tinha o convívio social, fica trancada dentro de casa, num contexto que ela não conhece. Quem mora em edifícios em grandes centros urbanos, às vezes é proibido até de usar as áreas comuns do prédio, conforme o número de idosos que o prédio apresenta, né? E que tipo de sequela isso vai deixar no nosso público infantil? Que tipo de sequela isso vai deixar no nosso público juvenil? Né? E o museu, ele é um lugar onde você pode dar vazão a esse tipo de sentimento. Você pode encontrar ali um lugar para viver uma experiência transformadora. Né? Quer dizer, terapias ocupacionais, terapias lúdicas, elas existem. Muitas crianças fazem tratamento com uma série de angústias e problemas existenciais com base em pinturas, em atividade lúdica, porque você vivencia a emoção de outra maneira.
Esse é o papel social do museu que faz com que a gente venha para cá, para Brasília, para trabalhar, para fazer política pública para esse campo, porque é uma ferramenta importantíssima. Ele não pode ficar à margem do seu papel. Ele tem um papel social que ele tem que cumprir, não só na parte de educação, mas também na parte de estímulos sensoriais. Eu nunca mais esqueci algo que mexeu muito comigo, que é um filme chamado A Noite dos Generais. Filme interessantíssimo, com o Peter O'Toole. É um general nazista que cometia crimes. Sabe? E ele passa, numa das cenas do filme, ele passa na frente de um autorretrato do Van Gogh. E a cena na minha memória é indelével. A interpretação do Peter O'Toole é magistral. O que aquele quadro produziu num sujeito que tinha o seu lá desvio de conduta, os seus problemas internos que o consumiam, e ele olha naquela pintura e ali se dá uma catarse absurda em 1 minuto de filme. Isso é um museu, mano. Isso é o que a sociedade tem como um laboratório para que as pessoas possam ir e despidas da pretensão de fazer um circuito intelectual. Elas não precisam de nada disso. O museu não é um lugar apenas para pessoas com alto nível de erudição. O museu não é diferente, gente, de uma loja de perfumes especiais, de um restaurante de guia Michelin que vai te oferecer experiências gastronômicas de altíssimo nível. Por que é que as pessoas ainda têm resistência de se entregar a uma experiência como essa, que é transformadora? O IBRAM, ele tem um olhar, teve um olhar e continua tendo especial para a pandemia. Eu, falando especificamente sobre a sua provocação, eu cheguei aqui, eu fui nomeado no dia 6 de março, tomei posse no dia 9, isso era uma segunda noite, na quarta já estava a primeira instrução normativa, o primeiro diploma, afastando as pessoas e colocando em trabalho remoto. Mal tive tempo de descobrir onde era o banheiro na instituição e nós já estávamos aqui com a preocupação com a vida humana. Eu tenho muito orgulho da postura que a Casa tomou, do apoio e do que eu recebi da diretoria executiva. Nós fizemos aqui várias instruções normativas e outros diplomas legais, onde o governo federal sequer tinha tomado qualquer iniciativa em outras áreas, o campo museal já estava em trabalho remoto. Nós tivemos o cuidado de colocar a orientação de que, se tivesse, por exemplo, uma incompatibilidade com diplomas legais de outros entes da federação, do município, do estado, do Distrito Federal, no campo museal deveria prevalecer aquele que fosse mais efetivo e mais duro na prevenção e na proteção da vida humana. Demos a cada gestor cultural a autonomia para que tivesse a sensibilidade fina de controlar os seus próprios contratos e afastar as pessoas. Aqui da sede nós não temos como saber quem são os funcionários com idade, quais são os funcionários que prestam manutenção, limpeza em contratos para os mais diversos museus que tenham problemas de natureza médica ou que têm doenças pré-existentes. Então, os diretores receberam essa autonomia para fazer essa triagem e poder fazer esse controle de uma maneira mais efetiva e mais respeitosa com a vida humana. Estamos debruçados num plano de retomada aqui das atividades, que é altamente complexo, vai desde o óbvio de ter álcool gel e anteparo de acrílico e termômetro infravermelho nas unidades museais, mas vai também
em que frequência se deve limpar as maçanetas, a quantidade de pessoas por metro quadrado, o número máximo de pessoas por ambientes de sala, tempo de permanência, uma série de recomendações de como divulgar, de como fazer o controle nos contratos de limpeza e segurança, blá, 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 blá. É um serviço exaustivo, necessário, de orientação de como essa retomada deve ser feita. Mas a verdade é que a gente não sabe, Marcos, como vai ser a postura do público. A gente sabe orientar o gestor cultural de como ele deve fazer isso de uma maneira segura e respeitosa para a vida humana, seja para os funcionários do museu, seja para o público que vai fazer o ato de coragem de fazer uma visita presencial pós-pandemia. Mas como a sociedade vai se comportar? Né? Que tipo de frequência nós passaremos a ter? Então, hoje, está entrando no Congresso Nacional uma atitude que foi muito elogiada pelo Ibermuseus, que reúne os museus ibero-americanos, que é uma atitude aqui do IBRAM, que é de pleitear no Legislativo uma autorização para que os museus possam criar conteúdo de uma maneira livre, que isso não seja visto como ofensa aos direitos autorais, daquilo que já está musealizado e já faz parte do seu acervo permanente. Porque, nesse momento, não só de pandemia, mas no pós-pandemia, a fruição cultural ela vai se dar de outra maneira. Então, o museu precisa ter uma liberdade maior para gerar conteúdo, para poder chegar e entrar na casa das pessoas e desafiar, que é uma coisa que o professor Mário e eu gostamos de fazer, para que as pessoas se relacionem com os bens culturais, mesmo que à distância, façam uma reinterpretação, façam um desenho, estimule as crianças a gerar um brinquedo, que é um projeto belíssimo que o professor Mário está capitaneando. Por sinal, nosso amigo Evaristo está envolvido nesse novo projeto que envolve o Museu da República. Né? Esse tipo de vida após-pandemia é necessária e o museu precisa ter a liberdade jurídica de poder gerar esse conteúdo e cumprir o seu papel social. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Está conosco também a Ana Cláudia Mena, que é secretária de Cultura e Turismo de Lorena, querida Lorena. Nós já estamos com o tempo estourado, mas eu vou passar, fazer uma última rodada, pedindo, começando com a professora Rosária, para contar como é que estão as obras, qual a expectativa que nós podemos ter em relação à reabertura do museu, o que nós encontraremos de novo no Museu do Ipiranga. Então, Marcos, o museu captou verbas, né, de incentivo, principalmente, da iniciativa privada, então a gente tem 15 patrocinadores que estão nos ajudando a tocar o projeto. As obras civis estão em pleno vapor, na verdade nós estamos ampliando a área do museu em 5.000 metros quadrados, né? E ampliando a área de exposição, porque todas as áreas que eram de guarda de acervo, agora no edifício do Ipiranga, vai virar agora a área de exposição, né? Então, a gente vai ter 55 salas, né? As exposições estão sendo planejadas, a gente está agora fazendo o projeto das exposições, o projeto expositivo está sendo trabalhado, né? Desde o começo deste ano, né? E as obras estão a todo vapor. De tempos em tempos, nós soltamos que a gente chama de diários de obra, que devem ficar disponíveis no site do museu, onde nós, então, apresentamos, né, o andamento das obras que estão indo... o cronograma é reabrir em 2022, então, é terminar as obras no final de 2021, para depois podermos entrar com os conteúdos e montar as exposições ao longo do ano de 2021 e reabertura em 7 de setembro de 2022. Né? Esperamos que isso se efetive. O que acontece hoje em termos de recursos é que com essa pandemia nós estamos sendo um pouquinho afetados, então nós vamos retomar ainda mais um pouco a captação de verbas da iniciativa privada para poder ter fôlego para terminar
né, todo esse trabalho e apresentar e abrir ao público em 2022. Eu sei que conto com a expectativa e a torcida de muitos para que isso aconteça, então nós estamos aqui trabalhando para isso. E Pedro e Mário, eu também quero transmitir, em nome da professora Rosário, o convite para que estejamos lá na reinauguração. Claro, com certeza. Professora, muito obrigado pela presença, pela participação, foi uma alegria e foi importantíssima a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Querido Mário, também nessa passagem final, a palavra está com você, para a sua palavra final, mas já fica também os agradecimentos pela sua participação, importantíssima. Eu tenho certeza que todos que acompanharam estão muito felizes por conhecê-lo, aqueles que não conheceram, e por conhecer um pouco mais do nosso Museu da República. E quero aproveitar, antes de passar, falo ao pessoal que está assistindo, lembre de curtir a nossa página e compartilhar os nossos vídeos para que outras pessoas possam também conhecer o conteúdo dessas conversas tão agradáveis. Mário, falo com você, muito obrigado por ter aceito o convite. Está sem som, está sem som. Está sem som, Mário. Então, Marcos, mais uma vez eu agradeço aqui esse convite, uma manhã, né, especial para todos nós. Fico contente com essa participação, né, ao lado de Pedro Márcio Buono, ao lado de Rosária Ono, então fico bem feliz com isso, né? Eu queria também, Marcos, nesse momento, registrar assim, né? Tem muitos aprendizados mesmo que a pandemia está produzindo e provocando em todos nós, né? Estamos diante de um desafio de reimaginar os museus, repensar nossas ações, né? E é também muito curioso, porque assim, eu olho o exemplo do Museu da República, né? Como em alguns projetos nós alcançamos um público muito extraordinário, um público que muitas vezes nós não alcançaríamos em outros momentos, né? Então, assim, só para dar um exemplo, né? Estimulados, né, por uma provocação do Pedro, mencionando a questão da infância, um pouco disso que ele falou aqui agora, nós incorporamos esse desafio, assumimos o desafio e resolvemos fazer um projeto chamado A Reinvenção da Infância, né? Esse projeto alcançou mais de 18.500 pessoas. O número de pessoas com as quais o projeto operou de modo objetivo e concreto é reduzido, mas o alcance chegou a 18.594 pessoas. O projeto Palavra Bordada, feito agora durante a pandemia, alcançou mais de 8.714 pessoas. Então, isso também nos dá aí a dimensão de que há um caminho novo, há um caminho pelo qual nós podemos trilhar, que é esse de fazer uma aproximação com o público numa outra direção, com outros sentidos. Durante a pandemia também nós iniciamos um novo projeto que chama-se o Museu Urbano do Catete, considerando o bairro do Catete como um museu de arquitetura urbana, e atingimos mais de 2.500 pessoas. Então, são coisas assim especiais que estão acontecendo, né? E, para finalizar, eu diria, nós também construímos uma cartografia de desejos. Então, queremos aprimorar os jardins do Museu da República e do Palácio Rio Negro, queremos melhorar as condições de conservação e restauração do Palácio do Catete, aprofundar as nossas relações com o público, democratizar o uso dos nossos espaços, então, aprofundar, né, essa relação de museu com cidadania. Então, melhorar as condições de segurança do museu, tudo isso nós queremos fazer. Mas, para finalizar mesmo, Marcos, você vai me permitir dizer aqui um poema do Drummond de Andrade, que chama-se Memória. E eu acho que ele também dá conta do que nós estamos aqui fazendo, né, e desse nosso esforço. E o poema diz assim, eu sou muito ligado à poesia, então vocês vão me permitir isso. O poema diz assim: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Carlos Drummond de Andrade. Muito obrigado. Lindo. Mas passa Pedro registrar aqui que a Desirê Monjardim era curadora da Fundação
de Arte de Niterói, de Arte de Niterói. E conosco também o Alexandre Museu Conhecimentos Gerais, que fala da ordem de lutar pela memória nacional. Pedro, querido amigo, eu deixei você para o final. Nós temos uma história de defesa da cultura, participamos de diversos momentos importantes, né? Isso para mim é uma honra, uma alegria, com o Evaristo aqui. E você, para mim, é um exemplo de um cidadão de bem, que tem essa preocupação social relevantíssima, né? Da cultura e do resgate da dignidade das pessoas. Obrigado, Pedro, pela participação. Muito obrigado. Vai me fazer chorar aqui, não? Mas, Marcos, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer à professora Rosária pela oportunidade, ao professor Mário, pelo prazer desses minutos que passaram aqui muito velozmente, a gente nem sente passar. Verdade. Mas, Marcos, agora eu sou obrigado a falar o que eu vou dizer. Tá? Você é um paradigma como presidente da OAB, alguém que tirou a OAB das páginas apenas econômicas e políticas e levou para os principais cadernos de cultura, alguém que teve um olhar diferenciado para a cultura e como elemento de formação da identidade do povo e da importância que isso tem. Você é um irmão de caminhada, alguém que eu tenho muito, muito orgulho de ser seu amigo. Obrigado, querido. Muito obrigado. A gente está chegando no final. Vamos repetir outras vezes essa conversa agradável, muita gente participando. Eu tenho certeza que com um pouquinho, e essa conversa foi mais longa, eu não controlei muito tempo, eu sempre sou muito pontual, mas eu deixei de propósito até esgotar os temas, embora tenha muitos outros para serem levantados. Mas quero dizer, Pedro, que eu tenho uma frustração. Eu tenho que admitir, eu fui 6 anos presidente da OAB de São Paulo, né? E a frustração de não ter conseguido terminar um museu que eu queria ter deixado, que era o Museu da Democracia. Nós precisamos ter um Museu da Democracia no Brasil que possa servir como um espaço para discussão, principalmente entre os jovens, né? Sabendo a importância que é viver em liberdade. Isso é fundamental. E é isso que nós estamos fazendo hoje, aproveitando bem a nossa liberdade. Boa quarta-feira a todos, um grande abraço, e aqueles que estiverem conosco amanhã às 10 horas, estaremos discutindo a Lei Geral de Proteção de Dados, outro tema importante que nós estaremos enfrentando aqui amanhã. Grande abraço, gente. Obrigado. Okay.